Magisto escreveu com uma ponta de diamante em uma lâmina de esmeralda. Tudo está embaixo, é como que está no alto. Tudo está no alto, é como que está embaixo. Boa noite, família TQA! Boa noite! Boa noite, Maria Clara! Boa noite. E esse olhar aí? Quem fazia esse olhar? Faz o olhar do papai aí pra todo mundo ver como é que é. Como é que o papai abria a live, filho? Boa noite, família TQA! E o assunto hoje, vamos falar de hermetismo e física quântica. Sabe quem é o convidado da mamãe hoje? Tio Renato! Tio Renato! Ei, vai lá! Boa noite, família TQA, sejam todos muito bem-vindos ao som aí de Jorge Benjor, né? Trismegisto, isso! O 3 vezes o grande aí, sua celeste tábua de esmeralda. Muita gratidão a você que está chegando aqui na família TQA agora. Vem trazendo a sua energia de amor. E agora vamos fazer aquele movimento de equilíbrio do universo, né? Bora mandar essa live aí para os seus amigos. Hoje o assunto é bem legal. Deixa eu até colocar aqui, vamos ver se eu consigo fixar o tema aqui. Hermetismo. Aqui, antes de chamar o Renato, e a física quântica, atendendo aí a nossa copywriting Sejane Verdejo, quântica. Ela falou, Paty, você tem que fixar o nome lá pra gente saber direitinho, então vamos ver se eu vou conseguir, hein? Eu não entendo muito bem disso não, mas vamos lá. Ai... A gente dá um jeitinho aqui, ó. Ixi, será que eu vou conseguir aqui, gente? Bom, enfim, deixa eu ver. Publica. Depois que publica aqui, ó, fixar comentário. Tá aí, ó, vivendo e aprendendo. Essa é a ideia. Boa noite para você que tá chegando agora. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, pessoal. Antes da gente abrir esse tema aí da live hoje, vamos falar de hermetismo, né, e a física quântica. Como vocês sabem, como eu sempre falo de quântica aqui, queremos lembrar que a formação Terapeutas TQA 2022 tá chegando, gente, dias 4, 5 e 6 de novembro. A gente tá fazendo aí uma formação muito linda, temos trabalhado muito em cima disso, viu? Porém, as vagas disponíveis agora são somente para os alunos do Quântica para Todos. Porque aí, ó, você sabe, né, que é pré-requisito o curso Quântica para Todos, para que você chegue na nossa formação já conhecendo muito sobre o universo, sobre como funciona o universo. Então, para quem é QPT, ou seja, aluno do Quântica para Todos, o carrinho ainda está aberto, viu? Então aproveita para fazer a sua inscrição, pois as vagas são poucas. Deixa eu só lembrar você que já está inscrito. E você que é QPT, a gente vai fazer um aulão, gente, um aulão muito gostoso, no sábado, dia 29, às 9 horas da manhã até o meio-dia. É o esquenta para a formação Terapeutas TQA 2022. Então você que já tem alguma dúvida aí, pode anotar no seu caderninho e trazer para esse evento. É uma live fechada, a gente vai fazer um evento fechado para você, aluno, você que está inscrito, e sobre toda a parte teórica, que é o Quântica para Todos. Então, quem tem dúvidas já pode anotar, vem, porque a gente vai fazer esse evento muito gostoso. É um evento fechado, minha parceira Nádia Cianelli vai estar comigo, falando nisso, ela está aqui online. Um beijo, Nádia, gratidão. Isso. E aí vai anotando as dúvidas aí, porque a gente vai tirar todas as suas dúvidas para que possamos ir para a formação Terapeutas TQA 2022, todo mundo assim, ó, com tudo certinho, tudo na mente já, só vibrando, para que você consiga aplicar a terapia quântica aplicada e multiplicar. Esse é o objetivo, essa é a missão do Instituto TQA Brasil. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou Patrícia de Oliveira, sou co-criadora e fundadora do Instituto TQA Brasil, né?
Ficou muito conhecida a nossa técnica própria aqui pelo mestre Eric Davi, que fez a passagem abril do ano passado. Tá de lá trabalhando e eu tô de cá, viu, gente? Conto também com o nosso conselheiro, co-criador também da terapia quântica aplicada, João Bosco Gutierrez, um baita parceiro, um amigo. Falando nisso, beijo, Bosco! Gente, eu tô dando um tempinho aqui, uma enroladinha para que você convide aí os seus amigos, tá? Deixa eu dar uma boa noite aqui para quem já está. Sejane Verdejo já está aqui, Carol, Fê, Carla, beijo, Romilson, Renato Braga também já chegou, Lajara, um beijo, Marcelino, quem mais? O Jorge, Dani, Lúcia. Isso, bora equilibrar a balança, gente. A Lívia, é hora de mandar aí essa live para todo mundo. Tá um tempinho gostoso aqui em Goiânia, agora neste exato momento, que tava muito quente, muito abafado, gente. E agora, ó, tá vendo aí, cabelos ao vento, tá chegando um ventinho aqui, tá bem gostoso. Ó, negócio é o seguinte, vai ficar aí então a dica para que você, que é QPT, é aluno já do Instituto TQA Brasil, aluno QPT, ainda dá tempo de você participar da formação Terapeutas TQA 2022, carrinho tá aberto, gente, vem, 4, 5 e 6 de novembro, quero agradecer aí a parceria dos meus grandes amigos e parceiros do Conselho Estadual de Saúde, no nome do Venerando Lemos, a Inayá, Grace, que sempre nos apoiam muito. Lembrando que o evento esse ano ele é híbrido, né? Ele vai acontecer no formato presencial e online, então você tem essa opção aí na hora de adquirir a formação Terapeutas TQA 2022. Lembrando que, se não me engano, presencial já as vagas estão encerradas já. Mas dá tempo de vir no online participar com a gente. Então, ó, vem de mansinho aí, que vai ser lindo te ter aqui com a gente. Bom, vamos lá que eu já vou chamar aqui o meu amigo Renato. Cadê ele aqui? Deixa eu... Aqui, isso, muito bem. Vamos deixar o Renato chegar. Ah, mas eu adoro ver essa camisa no peito. Aí, boa noite. Boa noite, Renato Braga, terapeuta TQA, gente. Ó, TQA, pessoal. Terapeuta, chegou a hora de instrutor. vocês. É, isso aí, gratidão a nossa, viu? Renato, que é instrutor agora do Instituto TQA Brasil, é terapeuta, maratonou aí, tá certificado, muita gratidão aí pela sua contribuição, a sua luz, passou por todos os testes aqui, né, Renato? Pois é. Mas é Uma maravilhosa. Maravilha, maravilha, uma alegria te ter aqui sempre. Bom, vamos lá, hoje o assunto da live é bem legal, o Renato que já... né, participou, já mergulhou muito nesse assunto, Kybalion, como diz ele, né, um livro de cabeceira lá. É bom a gente falar sobre esse assunto, hermetismo e física quântica, principalmente para nós terapeutas, né? Olha lá, ó, tá lá, do ladinho lá. Olha, aqui é onde eu faço, né, o meu encontro com os meus partilhantes aqui, né, quando a gente faz a distância, e o Kybalion está sempre aqui. Essa é a Bíblia, né, Renato? É a Bíblia do terapeuta, de qualquer pessoa, gente. É a base, né? Uma vez me perguntaram, inclusive, assim, né? Falaram, Renato, mas eu não acredito muito, né, no Kybalion, porque eu acho muito antigo. Aí eu falo, bom, se você chegar num rio e uma pessoa mais antiga falar, olha, nesse rio aí tem piranha e tem jacaré. Você acreditando ou não, se você pular lá, você vai estar em perigo. Então, acreditem nas informações que vêm da raiz, porque elas são a base para esse desenvolvimento. Tá aí, ó, um belo exemplo, muita gratidão. E, gente, olha só, eu tive um pouquinho sumida aqui, porque tirei uns dias de férias, né? Foi necessário descansar. E aí tô voltando agora com a live, porque a gente estava no evento Trilha, Despertar, Destravar e Saltar. Foi um evento fechado, acabou que eu não dei a carinha por aqui, mas eu quero lembrar vocês que toda semana aqui no Instituto TQA Brasil a gente pratica a transferência do conhecimento, seja comigo, seja com os outros instrutores, mas mais precisamente com o Renato Braga e Nádia Cianelli, que são meus parceiros aí, que estão atuando, né, durante toda a semana. O Renato que vem com meditação às 6 horas da manhã, toda terça-feira. Nádia que vem às 6 da tarde, né, também fazendo essa transferência de conhecimento, porque conhecimento é isso, né? A gente tem que transferir o que a gente aprende, que isso é sabedoria, né? Colocar em prática o nosso conhecimento, compartilhar. E às quartas-feiras
eu venho aqui fazer live, trago um convidado ou outro, justamente para isso mesmo, é para elevar aí a sua vibração, para trazer conhecimento, conteúdo, para que você possa despertar, destravar, saltar. Então, gratidão. Para quem já está aqui no canal, acompanha a minha história, sabe, Renata, que ano passado, eu passei por um momento muito difícil, né? Um momento mais dolorido da minha vida. Foi quando eu estava no exato momento, aquele momento ali, né, pendular, que a gente vai explicar aqui a lei do ritmo, né, dentro das leis universais aí, do olhar de Hermes. Mas era o momento mais feliz da minha vida, né? Eu vivia um casamento lindo, filho, casa, né, casa nova, prosperando financeiramente. E aí o movimento de descompressão aconteceu na minha vida, né? Que é o que a gente fala desse movimento pendular. E ali eu me vi, naquele momento de dor, mergulhada num luto, né? Foi quando as esferas superiores chamaram o Eric, e aquilo para mim foi o momento mais triste da minha vida, né? Eu posso dizer assim, né? Pela fase que eu vivia. Enfim, eu mergulhei nesse luto, me permiti mergulhar nesse luto, mas aos pouquinhos, dentro de tudo que eu estudei, inclusive o que eu aprendi com o mestre Eric, eu fui colocando em prática. Porque essa é a sabedoria da vida, né? Pegar o conhecimento e colocar em prática. E claro, no meu passo, um passinho de cada vez. E naquele momento ali, eu comecei a entender melhor as leis universais. Uma delas é a lei do ritmo. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês em relação a isso? Porque muita gente me pergunta, Renata, todo mundo fala, Paty, nossa, eu te acho tão forte, como é bom te ver fazendo movimento, como é bom ver o Instituto assim, as coisas acontecendo, que maravilha, que alegria, que força que você tem. Onde é que você arruma essa força? Então tá aí, gente, a força tá dentro de nós. Não tá fora, tá dentro. Eu gosto de usar uma metáfora, né? Sempre esse exemplo que a pérola, para a gente encontrar a pérola, ela fica escura ali naquela concha, né? Sim. Aquela escuridão da concha, mas quando a gente se permite, quando abre, né? Aquela escuridão ali, aquela aspas, ausência de luz, existe uma joia ali dentro. Então, esses são os momentos, né? Pendular da vida. A gente sabe que a gente precisa abraçar uma sombra para estar pronto para o novo. E entender, né, das leis universais me traz mais clareza e força para o meu caminhar. Então, quando alguém me pergunta, Paty, que força que você tem, além do meu sistema, eu encontrei a minha força, a minha pérola aqui. E, gente, pode você acreditar ou não, esse lugar aqui, eu corri dele muito tempo. Muito tempo. Mestre Eric Davi falou, vida, vamos lá, quem acompanha o canal há mais tempo sabia disso, que eu só aparecia do lado ali, né? Ele falava, meu anjo de guarda está aqui do lado. Mas eu vi a força de estar aqui. Eu tomei a coragem de estar aqui, de estar trazendo, de estar movimentando, porque eu entendo que energia é igual a movimento. E que se eu não movimentar, as coisas não vão acontecer. Através das palavras de Einstein, né, quando ele dizia, esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa é idiotice. Então eu resolvi caminhar, movimentar a energia, e aqui estou com um instituto aí que ganhou espaço, tem vários cursos, vários eventos e tudo acontecendo para o bem maior de todos os envolvidos do universo inteiro. Então, Renata, era mais para abrir aqui o tema de hoje. Eu vou deixar você falar um pouquinho, que eu sei que é um tema que você gosta demais. E aí eu acho que é isso, né? Fazer aquele paralelo aí para todo mundo das leis universais e a sua percepção, como elas interferem na vida do ser humano, na prática. É muito importante, né, Paty? Primeiro, essa introdução que você traz, né, até para as pessoas enxergarem, né, que nós também, né, nós que somos terapeutas, muitas vezes somos também instrutores, nós não paramos de desenvolver o nosso processo iniciático, né? Quando se fala em hermetismo, a primeira coisa que me vem, né, é sobre iniciação, até porque quando a gente vai ver o trabalho,
se o livro foi escrito por iniciados, né? Então, os iniciados são nada mais, né, uma representação, né, se a gente for trazer para a parte prática, do que nossa própria consciência querendo avançar. O que é iniciação? É a gente se propor a iniciar, a desenvolver um processo. Então, na nossa vivência espiritual ou física, profissional, emocional, prática, todas essas leis herméticas elas vão encaixar. Porque elas são forjadas, vamos colocar assim, dentro de um conceito de inteligência viva. Né? Então, existem leituras, né, que a gente tem ali algo mais frio. Frio não porque ela não é boa, mas sim que ela é mais, digamos assim, mais parada. Vai fluir, né, da forma com que a pessoa queira que aquela leitura vá fluir. Como, por exemplo, se a gente for ler um livro, né, histórico, né, por exemplo, um romance. Mas existem escritas vivas, quentes, como são essas leis, que elas vão sempre se adaptar, independente de quando a gente assista, de quando a gente lê, né, e de como a gente queira aplicar tudo isso. Então, para que a gente seja um iniciado, uma iniciada, a gente precisa entender as regras que regem, né, o nosso mundo, que regem o universo. E a gente para pensar, às vezes, e fala, como, né, como que há anos, décadas, séculos atrás, se era possível debater sobre as leis herméticas? Bom, principalmente porque naquele período se tinha uma consciência bem mais livre, né? Hoje a gente tem uma consciência que ela está muito mais volátil, né? Que ela se movimenta mais, que ela capta mais a informação, né? Então, naquele período, né, no período inicial, junto dos alquimistas medievais, ou junto com Hermes Trismegisto mesmo, no Egito Antigo, ali na Grécia Antiga, todos esses períodos, eles tinham essa grande característica de todos estar com a consciência aberta para o processo de desenvolvimento pessoal, principalmente de autoconhecimento, né? Hoje, a gente foge muito, né, do conceito do hermetismo, porque a gente está muito ligado no celular, a gente está muito ligado nas redes sociais. Isso é errado? Não é errado. Vamos analisar aí. Aplicar, por exemplo, as próprias leis herméticas, se a gente for ver para uma lei de correspondência, se a gente não consegue equilibrar as nossas redes sociais com a nossa vida, a gente também não está conseguindo equilibrar nossas amizades, os nossos passeios, com os nossos amigos, com o nosso trabalho. Então, a gente vai trabalhar menos, vai passear mais, ou vice-versa. Então, tudo se equipara. E para ser essa pessoa, para sermos iniciados, porque todos nós queremos. Quem que não quer ser dono da própria verdade, da própria realidade? É claro que a gente não vai conseguir movimentar e transformar fatores que são, digamos, estruturais. Não é? Hoje mesmo, né, num call, né, numa instrução aí que a gente estava tendo com alguns partilhantes, falávamos muito sobre isso, de que como se vai desenvolver um processo aí que a gente vai falar sobre energia, sobre vibração, sobre saúde, né, que no caso era o debate. A gente tem que ter um ambiente para que isso seja gestado, né? Então é aquela historinha, né, que se conta, né, que a pessoa vivia falando, Deus, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro. Aí pedia para Deus para ganhar na loteria para poder se desenvolver, né? Eu preciso ganhar na loteria para poder cuidar da minha saúde, que eu não consigo trabalhar. E assim foi. E esse personagem desencarnou na historinha. E aí ele chegou em Deus e falou, poxa, Deus, te pedi tanto. Aí ele falou, pois é, mas você nunca jogou na loteria. Como que eu ia te mandar o prêmio? Né? Então, as leis herméticas, elas são justamente para isso. Então, se a gente não entender como é que funciona esse mecanismo, se a gente não entender como que funcionam os mecanismos de operação do nosso universo, da nossa consciência, a gente não vai conseguir, digamos assim, cumprir com a base para que toda essa realidade que a gente queira cocriar seja instaurada. Né? Então, quando a gente faz esse paralelo da quântica com o hermetismo, a gente está trazendo o quê? Está contextualizando e está trazendo uma prova real, científica, de que todo esse ensinamento dos antigos hermetistas está mais vivo do que nunca. E que nós podemos enxergar, por exemplo, que
se nós estamos em equilíbrio, né? Se nós estamos em uma vibração adequada, se nós estamos alinhados, e se nós estamos totalmente ligados e correspondendo, né, a nossa consciência com o nosso corpo, nós podemos, por exemplo, atender uma pessoa que está longe de nós, que está à distância. Se eu consigo equilibrar o meu corpo, eu consigo transformar esse equilíbrio no equilíbrio com o meu meio ambiente, com a minha própria realidade. Porém que existe o conceito antigo de magia, mas não existe mágica na cocriação, não é? Não existe um estalar de dedos para que tudo aconteça. Para se construir uma casa, se não se constrói essa casa usando regras, usando leis, nós não vamos conseguir fazer com que essa casa fique firme, fique sustentável. Então, na prática, trazendo essa chave, nós precisamos das leis herméticas, seja você terapeuta ou não, para até ser mais justo no que você busca como realidade para você ou o que você pede, seja para as divindades, seja para uma pessoa próxima. Então, nós temos que entender essa realidade para poder conseguir fazer essa criação, né? E, bom, como que a gente pode começar? Vamos colocar assim. Existe um conceito que o Eric passou, né? Então, para mim, o que foi uma divisão muito grande. Narra um pouquinho dessa história de conhecer a quântica, né? Então, eu sou bem esse personagem que eu contei no início do rio cheio de piranha e jacaré, porque eu não acreditava no conceito, porque eu não conhecia, né? Então, eu desconhecia, e para mim ali era o hermetismo, né? Na minha condição, na minha ideia, eu ficava pensando assim, não, o hermetismo é a base, a raiz, é sacro, perfeito. Então, quando alguém ia lá e falava, Renato, ó, existe isso aqui, existe a quântica, eu falava, não, isso aí eu não acredito. Mas é essa história que eu falei, é alguém chegando e falando, olha, nesse rio tem piranha. Não é porque eu não acredito nas piranhas, eu pulo no rio, as piranhas vão me morder, né? Por quê? Porque independente do que eu acredite ou não, elas estão lá, né? Então, não acreditar no hermetismo ou não acreditar na quântica não vai tirar a gente, né, da regência em cima dela. Então, se tudo isso já está sendo desenvolvido, se isso já está sendo estudado há anos, lá no Egito Antigo para cá, se isso está sendo estudado nos laboratórios hoje em dia com física quântica, seja na parte teórica, seja na parte prática com os aceleradores de partícula. Então, se a gente acreditar ou não, o universo está dando este salto. Então, o que a gente tem que passar a começar a fazer? Agarrar ele. E aí foi o que eu fiz quando eu conheci o Quântico, né? Então, assim, a quântica, inclusive, foi uma ferramenta para que eu, como terapeuta, conseguisse levar um trabalho mais assertivo. Eu conseguia, por exemplo, levar para os meus partilhantes ali algo mais palpável de como que aquilo ocorria, né? Porque algumas pessoas já falavam, nossa, melhorei, né? Tava ali com um problema na tireoide, uma pedra no rim, um problema no estômago, e eu melhorei, estou bem. Nossa, isso aí, nossa, é magia, é mágica. E a quântica me permitiu compreender e levar essa compreensão para os meus partilhantes, né? Então, primeiro ponto-chave, né? Quando a gente fala, por exemplo, lei do mentalismo, né? Que o Eric falava isso assim com muita força. Entendemos que a lei do mentalismo é que tudo vibra, né, dentro de uma esfera mental. E isso no hinduísmo também é falado, né? Então, mas ele falou, vamos mais além, que não é mente, sim consciência. Então, tudo que conhecemos, tudo que existe, ele vibra com consciência. Então, há uma transmissão de informação e de consciência o tempo todo e com tudo. Né? Então, aí, a partir daí, né, eu já comecei a falar, bom, agora algumas coisas começam a fazer mais sentido. Porque nos contextos iniciais do hermetismo se dizia para a pessoa buscar as respostas dentro dela. E a gente não pensava que isso podia ser algo palpável. Algo realmente ali que a gente conseguisse sentir na prática, né? Eu estou vendo assim, né? Está subindo o pessoal aí.
a maioria aí, né, conhece a gente já, né, ou é partilhante da Patrícia, ou é meu, ou da Nádia, ou de mais algum dos terapeutas TQA. Mas, assim, muita gente pergunta, né, como que pode, né, como é que vocês conseguem, né, de repente, numa mesa ali de radiestesia, captar uma informação, né, quem fez o curso da Nádia sabe que é feita uma captação dessa vibração, e aí a gente passa isso, transfere para o pêndulo. Mas é porque essas ondas estão aí, estão vibrando o tempo todo. Então, como iniciados, a gente começou a nossa live falando sobre isso, então, como iniciados, nossa, o tempo passa tão rápido. Como iniciados, a gente tem que aprender os passos para a iniciação. E o primeiro passo é entender isso. Pessoal, a consciência está vibrando em tudo e com tudo. Tudo isso que está ao nosso redor. Como, por exemplo, né, quando eu vou dar um saltinho, né, para a lei da vibração já, né, vamos pular aí, né, vamos colocar assim para a terceira, porque muitas vezes a gente está fazendo mantras, né, então tem muitas pessoas que estão assistindo aí que faz com a gente os mantras, que faz o trabalho com a Nádia também, fala, mas como que é possível, né, um mantra, ele trazer informação, um mantra trazer um despertar da consciência. Esses dias na live, da meditação, né, uma pessoa pegou e ela teve uma experiência muito forte, ela me chamou, né, me perguntou, falou, Renato, como que pode? A gente está fazendo um mantra, né, por exemplo, mantra Om, e de repente eu me vi numa casa, aí ela narrou toda uma história, né, que eu não vou falar aqui, porque provavelmente ela vai ver aí, eu estou contando a história dela. Mas ela me narrou essa história. E como que isso é possível? Né? Como que é possível um mantra estar associado a um chakra? E isso funciona. Então, se a gente falar sobre vibração, as frequências, né, que também está associada a leis, elas se equilibram por meio de vibrações. Né? E é interessante, como você trouxe também no começo, sobre esse choque, né, que às vezes a gente passa na nossa vida, e claro, muitas vezes nos lança numa vibração bem diferente, né, do que a gente está acostumado. Mas não quer dizer que nesse momento a gente não esteja vibrando de forma positiva, elevada. Porque a vibração ela está ligada ao movimento das partículas. Então, aquele exemplozinho que sempre quando a gente está falando sobre vibração, eu gosto de dar. Pego dois instrumentos e eu toco uma nota no instrumento de corda, por exemplo, no violão, na viola caipira, no piano. Se eu colocar um instrumento igual do outro lado, vai vibrar aquela corda, né? Então, o mantra, ele é uma experimentação real e prática dessa lei de vibração. Então, uma pessoa querendo mudar a sua realidade, ela tem que entender que ela vai mudar a vibração dela. Agora, vamos ver isso no dia a dia. Renato, Patrícia, eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo o estudo, eu vi que eu preciso cocriar uma nova realidade, mas eu estou muito triste. Passei por uma situação muito triste, passei por uma situação muito difícil, e eu não consigo sair dessa vibração que eu estou agora. Você pode tentar me indicar, né, isso uma pessoa me falou, e pensar, eu não consigo trazer essa positividade, eu vou estar um pouco triste. Use o mantra. O mantra é uma forma de você entrar numa vibração, né, que vai te exigir apenas concentração e entonação. Então, quando a pessoa está sendo atendida, ele está partilhando, né, um pouco da sua história conosco, que somos terapeutas, e a gente passa ali os mantras para ela fazer, não deixe de fazer, pessoal, porque ali, muitas vezes, a pessoa está numa vibração que ela está tendo muita dificuldade de elevar, ela está tendo um problema ali com alguém dentro de casa. Quem está fazendo as meditações e as práticas aí com a Nádia e comigo, tenho certeza que estão vendo, né, que quando a gente finaliza a prática, nem que a gente queira, a gente não consegue ter raiva, gente. A gente quer, às vezes, ter raiva e não consegue. Isso acontecia muito nos monastérios, né, quando a gente estava ali, o instrutor falava para sentar, a gente colocava a perna numa postura ali que doía, e às vezes a gente estava com sono, e a vontade, gente, era de pular no pescoço do instrutor ali e falar, para de falar na minha cabeça que eu quero ir embora para minha casa. E aí a gente fazia o mantra, e todos juntos ali, e um mantra, por exemplo, o mantra Om, né? Um mantra que está numa vibração que vai nos ajudar, por exemplo, a enxergar, né? A ter uma clarividência, né?
a melhorar a nossa visão remota e vai fazer a gente ter uma vibração mais sutil. Terminava o mantra, a gente ia lá, abraçava o instrutor e às vezes ficava assim, gente, mas o que eu queria falar para ele? Não conseguia lembrar. Né? Já aconteceu, por exemplo, eu chegar perto de uma pessoa e falar, agora eu vou tirar uma dúvida com ela, agora eu vou tirar uma dúvida com ela, e não consegui. Quem aí faz o curso de projeção astral e está conseguindo já sair, né? Eu já falei muito sobre isso, que às vezes a gente chega ali no mestre, chega no instrutor, eu nem vou contar, aconteceu uma história essa semana incrível, se eu vou falar, ninguém vai acreditar, mas a gente chega no mestre ali, numa mestra, e vem com aquela pergunta que estava assim, lá, latente, né, no caderninho. Quando eu ver esse mestre, essa mestra, eu vou perguntar. E você para ali. Não sai. Você não lembra da pergunta, você não lembra o que você queria falar. Por quê? Porque você está numa vibração que não tem questionamento. Talvez aquela pergunta, aquela dúvida, não seja uma dúvida. Né? Talvez aquela dúvida seja assim, eu quero mostrar que eu sei, né? Uma vez eu tive com uma mestra e ela falou isso, assim, tinha várias pessoas junto com ela e a gente querendo perguntar ali, né? E aí todo mundo levantou a mão para perguntar, né? E aí ela pegou e falou, quem tem dúvidas, pergunte. Agora, quem estiver querendo mostrar que sabe algo usando uma pergunta, aí deixa para depois. Aí 90% baixou a mão. Né? Por quê? Porque ali a gente estava num plano que vibrava na realidade e a gente sabia que estávamos querendo apenas mostrar. Olha, mestre, como eu sei, como eu estudo, como eu saio em astral. Né? Não vou perguntar, pessoal, estou contando um caso insólito, né? Para a gente entender um pouquinho de vibração e a importância de entender essa vibração. Não tem como a gente vibrar se a gente não saber a correspondência, né? Se a gente não entender que no universo ele segue formas, né? Que se a gente olha ali um átomo, a gente vai ver que ele parece assemelhar o formato de um sistema solar, por exemplo. Né? Que a gente olha ali uma íris, a gente vê que ela se assemelha, por exemplo, a uma nebulosa. Então a gente tem que entender essas formas, né? A gente falou sobre postura de meditação e eu até expliquei, né, na nossa reunião de terça-feira, às 6 da manhã, que o mais importante ali é a gente, primeiramente, meditar na postura que a gente sentir que é mais confortável, que é mais cômodo. Agora, trazendo a lei da correspondência para você aí que é meditador, né, meditadora, o que é uma posição de lótus? Ela está colocando o nosso corpo numa forma. Estamos seguindo a lei da correspondência, esse arquétipo da lótus, o que ele vai poder vibrar? Então, essa energia está vibrando e eu fico nesse formato. Então, eu entro em equilíbrio e eu passo a vibrar com essa correspondência. Então, esses arquétipos eu vou estar absorvendo, né? Para quem aí é terapeuta, né? Muita gente fica um pouquinho na dúvida, fala, gente, mas como que funciona isso de fazer um download do arquétipo? É justamente você absorver, não é que você vai absorver a pessoa, né? Ela vai entrar, o Einstein vai entrar dentro da minha cabeça, não é isso? Mas sim, esse arquétipo, essa visão, essa energia, esses pontos positivos que estão vibrando com essas linhas de consciência do universo, elas vão poder vibrar, porque você vai estar num formato, por meio de um comando que tem formas, um comando que tem funções, um comando que vai lá na raiz das causas, lá no seu corpo das causas, e vai conseguir fazer você vibrar e corresponder àquele arquétipo que você está precisando. Muitas vezes a pessoa está realmente precisando de um arquétipo e o terapeuta consegue verificar, né, analisar e, né, fazer uma análise, né, da raiz ali e passar para a pessoa o que ela realmente está precisando, né? Bom, olha aqui, estamos no tempo, né? Tá no tempo. Renato, olha só. Você falou aí da meditação, tem alguém perguntando aqui, Renato, estão gravadas essas lives de meditação das 6? Estão, gente, elas ficam no feed aqui mesmo da TQA, viu? Olha, eu vou falar, faça, tá? Porque às vezes a gente acorda meio com uma preguicinha, mas a hora que você começa a ouvir o Renato, você vai entrando na vibração, não dá para dormir não, viu? E ó, detalhe, né? O dia já é outro, porque você já inicia o seu dia com uma vibração lá em cima. É maravilhoso. Façam, viu? Ó, não deu para assistir às 6 da manhã? Prepara um tempinho aí, então, ao acordar. Vai lá, clica que o Renato sempre deixa salvo. Vai lá, Renato.
A gente Pra já gente. falou, ó, a gente já falou do mentalismo, a gente já falou da vibração, correspondência. Tá na hora de mandar as outras leis aí. Polaridade? Polaridade, vamos falar da polaridade. Inclusive, pessoal, fica essa dúvida. Ah, mas se eu fizer depois, eu vou ter os benefícios? Vendo tudo aquilo que a gente viu até agora, podemos dar plena certeza, pessoal, cientificamente falando, se a gente está numa mesma vibração, está correspondendo com aquilo, está se colocando na mesma realidade daquele tempo que foi feita a meditação, então nós não estamos repetindo a meditação, nós estamos lá, né, naquele exato momento, né? Então, a polaridade, né? O que é interessante na questão da polaridade? Primeiro, conhecer o conceito, né, do que é o polo, né? Então, eu sempre trago para o imã, né, gente? Porque eu gosto de trabalhar com imã, né? E a polaridade, ela trabalha aí com os opostos, né? Então, tudo isso tudo é duplo, né, no universo. Dando até um gancho, né, do que a Paty trouxe no começo aí para a gente, quando a gente passa por um período de trevas, então é necessário? É. Por quê? Por um respeito a uma polaridade. Então, além da polaridade, ela tem várias nuances que nós podemos analisar e aplicar. A primeira é essa. Se existe luz, existe sombra. Existe treva, né? Se existe um lado direito, existe um lado esquerdo. Se existe em cima, existe embaixo. Se existe o lado de dentro, tem que existir o lado de fora. E eles vão sempre coexistir. Né? Então, a nossa realidade, ela tem essa subdivisão de polarizar-se. E por que é importante a gente entender e conhecer essa polarização? Porque muitas vezes nós queremos ir até um lugar, mas como que vamos a um lugar sem saber onde nós estamos? Né? Então nós temos que ter uma base. Eu quero chegar no amor. Se eu não estou vibrando no amor, com o que eu estou vibrando? Com sua antítese. Porque é uma polaridade. Entende? Então, é importante a gente ser tanto consigo mesmo e entender nossos processos de polaridade. E, principalmente, entender que quando estamos extremados demais em uma determinada polaridade, ressoa um pêndulo. Mas não é o pêndulo de radiestesia, é o pêndulo do relógio. Se você empurra demais para um lado, ele vai empurrar demais para o outro, e vai empurrar demais para o outro, e vai empurrar demais para o outro, e ele não vai conseguir manter um centro, um equilíbrio. Né? Então, assim, todas essas dualidades, elas se tocam num ponto cêntrico de equilíbrio. E é esse ponto cêntrico que nós temos que buscar, tentar se colocar. Quando a gente enxerga, por exemplo, o Yin Yang, a gente está vendo essa realidade. A gente está vendo que esses opostos, eles são muito semelhantes. Eles só têm uma polaridade que é diferente. Vamos ver um outro exemplo interessante. Renato, eu brigo muito com meu filho, eu brigo muito com a minha mãe. Minha mãe me implica muito, meu pai me implica muito, né? Meu cônjuge me implica muito. Bom, isso aí é um amor mal canalizado, que se transformou numa polaridade oposta. Eu gosto muito da pessoa, então, às vezes, eu acho que o que é bom para mim tem que ser o que é bom para ela. Então, eu estou mal canalizando esse amor e transformando em ódio. E para quem está recebendo isso, é importante entender essa lei, principalmente para ela não ficar na polaridade que aquela outra pessoa lançou ela. Ela ficou ali, essa pessoa lança ódio, o ódio também, por uma lei de correspondência de vibração, a gente se abraça no ódio. E aí nós vamos vibrar no ódio. Olha que coisa, né? Terrível, né? Agora, se eu consigo observar, ou seja, se eu fico num estado neutro, por que é um estado neutro? É um estado de lei. Como que um juiz deve trabalhar? Ele deve trabalhar com a emoção? Um juiz deve trabalhar com os seus sentimentos? Ele deve trabalhar equilibrado. Ele deve trabalhar numa linha que ele não penda nem para um lado nem para o outro. Para ele ser o quê? Justo. Então, no momento que uma pessoa está lançando ódio para mim, eu tenho que ser justo. E ser justo é o quê? Estar no meio, equilibrado. Bom, essa pessoa está vindo com ódio, então eu posso compreender nessa situação ali que é um amor mal canalizado. Então, para que eu vou aquecer a briga, sendo que eu posso, então, começar a trazê-la para o centro dessa polaridade? Trazer conversas, trazer vibrações, para que essa pessoa amenize.
Muitas vezes a pessoa fala, Renato, mas não tem como, eu chego já brigando. Então, vá trabalhar essa frequência nessa polarização. Olha o mantra aí. Vá trabalhar um mantra, vai trabalhar uma afirmativa, um comando, que vai fazer com que essa pessoa vai trazer uma vibração mais neutra, que vai começando a te compreender mais, certo? Aí, ó, imparcialidade, é isso mesmo. Trazer essa imparcialidade na análise. E é claro que nós, tendo um objetivo, né, nós podemos sim lançar um pouco esse movimento pendular para que a pessoa tenha um impulso para sair daquele ponto que ela está ali travada. Se ela está travada ali na preguiça, então eu tenho que, às vezes, saber como dar um empurrão nela também. Então, entender a polaridade vai me mostrar como eu devo agir na vida dessa pessoa, como que eu vou conseguir transformar a vida da pessoa para manter esse equilíbrio. E aí a gente entra no ritmo, né? Que não tem como a pessoa trazer esse equilíbrio se ela não consegue trazer um equilíbrio, né? Se ela não consegue ter um ritmo de trabalho. Então, sempre que a gente fala em ritmo, a gente está trazendo esse conceito do equilíbrio. Já viram que muitas pessoas falam que para que a pessoa consiga se desenvolver, por exemplo, no esporte, há que ter disciplina. A disciplina nada mais é do que um ritmo. A meditação de manhã nada que mais é do que colocar em atividade o ritmo. O que é o ritmo? Na música. Se eu fizer... Aí do nada, não vai dar certo. Eu tenho que manter o ritmo, né? Tem que estar ritmado. É interessante porque, assim, para quem é músico, né? Eu já dei aula de música também. Eu sempre falava, gente, pelo amor de Deus, faça em câmera lenta, mas tente fazer no ritmo. Ritmo. Se for rápido, tem que ser ritmo. Ou seja, o ritmo é isso. Ele trabalha de forma equilibrada. Então, o que é uma meditação em conjunto toda terça-feira? O que é um trabalho, né, de Qigong, de Qigong, toda quinta-feira? Um trabalho energético toda quinta-feira. É um ritmo. Para vocês terem uma ideia, quando a gente tinha alguns problemas disciplinares com a meditação, a gente fazia o quê? A gente ia lá e ficava 5 minutos. Pegava todo dia o mesmo horário, 5 minutos. No outro dia, 5 minutos. No outro dia, 5 minutos. E em uma semana, você podia sentar e meditar 1 hora que você conseguiria. Não que precise, tá, gente? Por quê? Ter o ritmo, cadência, né? Também colocaram aí, que eu não enxergo muito bem nessa cadência, isso mesmo. Bacana. Mas a distância desse trabalho, ele vai ser importante porque senão ele deixa de ser um ritmo e passa a ser uma pausa, né? Então, se a gente consegue fazer ali que seja um pouquinho, mas sempre, a gente começa a entrar em um ritmo, igual um vagão, igual um trem. E aí, lá na frente, a gente até vai conseguir fazer isso de forma mais rápida, de forma mais acelerada. Mas se a gente não impor um ritmo, vai ser muito difícil. Né? E esse ritmo, ele se aplica a tudo na nossa vida. Né? Então, a pessoa ela tem que entender que ela não pode eu sentar no dia e querer meditar o ano inteiro e depois passar o ano todo sem fazer meditação. Todo instrutor fala isso. Gente, você perde. Né? Perde o quê? Perde o ritmo. Por quê? Aí a pessoa, nossa, aí, Renata, eu parei de meditar no 3º dia. Porque no 3º dia tudo aconteceu para eu não conseguir meditando. Então, intervala esse ritmo um pouco mais para frente. Mas tudo não conseguiu. Mas por que você não conseguiu? Olha o ritmo. Pam, pam, ele vai avançando. A pressão do ritmo, ela vem para te puxar. Ela vem para te mandar. E se você não entra no ritmo, o que acontece? Essa onda bate, te derruba e você perde ela. E aí você tem que começar tudo de novo. É por isso que no hermetismo, né, para quem estuda aí as leis herméticas no livro, né, o Caibalion aí,
vai ver que se fala que quando a pessoa está num processo iniciático, no processo de iniciação, ela é testada por provas. Então, as provas estão aí. A lei do ritmo é uma prova disciplinar, né? A pessoa se propõe a meditar, ou se propõe a fazer uma prática no campo, ou energética, enfim, e ela vai ser testada. O que é esse teste? Ela entrar nesse ritmo. E aí se diz assim, que se a pessoa reprova nessa prova, essa prova, na próxima vez que ela vem com muito mais força. Mas é por quê? Porque esse ritmo ele já está cadenciado. E aí o que a gente tem que fazer? Eu tenho que correr e pular no trem para poder manter esse ritmo. Se eu não conseguir fazer isso, eu volto lá atrás. Aí se diz que volta às iniciações, né? Assim fala, né? Os hermetistas. Então eu volto lá na primeira iniciação de novo, daqui eu vou trabalhar a primeira concentração, a preguiça, etc, etc. Mas é por isso. Se a gente não conseguir manter esse ritmo do lado desse vagão, a gente tem que começar de novo. Mas entendendo a lei do ritmo, não tem como a gente desanimar. Porque basta a gente entender o nosso próprio ritmo. Eu trabalho, o meu ritmo é uma vez por semana. Eu consigo me organizar uma vez por semana. Faço uma vez por semana. Ah, Renato, se eu pôr uma vez por semana, não dá certo. Faça todo dia. Mas você tem que entender o seu ritmo. Certo, pessoal? Só para a gente não deixar de passar em todas, né? Senão eu vou ficar falando. Depois vai ter a pergunta, né? E aí a gente vem para a lei de gênero. Vou tomar uma aqui, gente. Essa é a mais confusa, né? Todo mundo confunde muito a lei do gênero. Até porque quando se fala em hermetismo, em espiritualidade, principalmente, as pessoas sempre arrastam a lei de gênero, né? Para apenas alguma vibração física ou não. Ou alguma vibração pessoal ou vibração emocional. Porém que, quando a gente fala de gênero, nós estamos falando de tudo. Né? Então, existe uma análise física, existe uma análise mental, psicológica, e existe uma análise mental, astral, vibração superior, enfim, tudo. Por quê? Porque para que exista a criação, há que se trabalhar com os gêneros, né? Então, assim, os gêneros, eles são faces que se juntam, que se unem, né? No hermetismo antigo se dizia que a maior prova da existência da lei do gênero eram os anjos, né? Porque os anjos ali, eles não apresentavam um gênero único, eles apresentavam um gênero fluido, como se eles tivessem os dois. Isso é uma forma, né, de mostrar que a criação ela necessita de fusões. Né? Quando eu vou trabalhar o biomagnetismo, eu trabalho com o ímã positivo e com o ímã negativo, para uma construção de um trabalho de cura, de uma estruturação celular, de uma limpeza do organismo, de uma limpeza do fígado. É neste ponto, nesse aspecto, que nós temos que verificar. Veja como a natureza é incrível. Uma forma de exemplificar para que vocês entendam sobre a lei do gênero e não confundam, e nem tragam visões distorcidas. Como que as plantas, muitas vezes, elas criam? Quantos animais estão envolvidos no processo de criação de uma planta? Né? Então, a abelhinha, ninguém está preocupado com o que passa na cabeça da abelhinha. A abelhinha simplesmente vai lá, pega o pólen para fazer a germinação e leva onde tem que ser levado. A planta, às vezes, conseguiria fazer isso só com o vento, sozinho, o vento ia lá. Às vezes ela faz com a abelha, às vezes ela faz com o beija-flor. A regra é que essas duas forças se unem. Porém, que a forma com que essas forças vão se unir, ela vai ser de acordo com o ritmo que essa natureza está impondo para essa nova criação. Então, não compliquemos essa questão da lei de gênero, né? Então, se a gente vai fazer, por exemplo, um plano, um projeto, né, a gente tem que trabalhar com a forma estrutural, tem que trabalhar com mente e sentimento para chegar na razão, para chegar nesse ponto fluido, né, dessa criação. Se a gente vai falar, por exemplo, da construção dos recursos naturais, a gente vai sempre trabalhar com essa fusão de gêneros. Se a gente for falar, por exemplo, na fecundação, a gente sempre vai trazer essa fusão de gêneros. Então, é uma realidade
que ela pode sim ser volátil na visão, no conceito e na compreensão. E que muitas vezes essa lei, que é tão bonita, tão linda, que a gente analisa essa concepção do gênero, que acaba sendo perdida, né? E muita gente acaba deixando essa lei de lado. E quando a gente vai falar, por exemplo, em constelação, né, para os consteladores aí, quando a gente vai entender o processo do amor e o processo hierárquico dentro da constelação sistêmica, por exemplo, a lei de gênero ela é incrivelmente aplicada. Incrivelmente aplicada. Quando a gente vai analisar, por exemplo, as causas raízes, né, essa função que um pai, né, e a função que uma mãe tem na construção do indivíduo, como está intrínseca essa lei ali. Seja quem cumpra este papel ou não, porque na constelação sistêmica a gente entende, a gente sabe que esses papéis, né, eles têm as pessoas que devem cumprir, mas muitas vezes um cumpre, o outro cumpre, e aí pode ser que gera uma desarmonia, e essa lei ela vai ajudar a pessoa a entender o que corresponde a cada lado para que ocorra essa criação. Não sei se ficou legal ou claro aí esse conceito que eu trouxe para a lei do gênero. E se Foi alguém ótimo, ótimo. Abriu a mente aí, ó. Se alguém tiver depois aí, né, Alguém tiver alguma dúvida, manda aí. manda a dúvida aí, porque nós estamos chegando aqui na última lei, que é a lei de causa e efeito. Porque eu quero passar essas leis para fazer uma fechadinha para que a gente entenda. E é algo que, quando a gente falou... Essa eu me lembro muito do mestre Eric falando. Tudo que a lei- acontece conosco é de nossa responsabilidade. O que acontece quando a gente está fazendo uma análise, né? A gente usou o exemplo aí de constelação, né? A própria TQA, eu vi que tem muito terapeuta aqui com a gente. O que a gente tem que fazer sempre, né? É chamar a consciência, né? Para entender que nós somos donos da nossa realidade e do nosso desenvolvimento, né? Nada acontece, né? Nenhum efeito acontece sem uma causa, né? Não tem como um fruto cair de uma árvore. É impossível sem que haja uma causa por trás disso, né? É claro que muitas vezes a gente fica numa situação de não querer buscar encontrar a causa para esse desalinhamento, a causa para essa energia que não está sendo trabalhada da forma correta. E a gente muitas vezes não quer ver o que a gente pode ter feito para que isso aconteça. Porém, sempre chegará num ponto que, para que a gente consiga resolver esse problema, a gente tome consciência. Não é puxar só, mas tomar a consciência de que nós somos responsáveis para a mudança daquela situação, né? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de saúde, né, a pessoa às vezes fala assim, nossa, mas eu gripei do nada. Mas que incrível, do nada, assim, né? Se a gente tem leis, né? Se a gente tem um equilíbrio por trás de tudo, como que esse vírus ele se manifestou do nada, né? No pulmão do Renato, assim, do nada o Renato, nossa, estou gripado, né? Meu Deus, o Renato tão inocente, né? Não fez nada. Mas existe todo um processo. Quantas vezes o Renato não respeitou e ficou sem cuidar da sua saúde? Não se protegeu do frio, não se protegeu da chuva. Quantas vezes o Renato emocionalmente ficou remoendo algumas brigas, alguns debates, algumas negatividades. E ele começou a absorver isso, trabalhar a respiração dele de uma forma mais lenta, de uma forma mais complexa. E aí começou a se alimentar de uma forma não muito correta e começou a desestabilizar esse organismo dele, né? Então a causa e efeito está dentro de tantos parâmetros, né? Eu gosto muito de falar que quando a gente está desenvolvendo, né, estudos sobre saúde, no que tange a alimentação, né? Quando a gente toma consciência da nossa alimentação, a gente melhora a nossa alimentação. É claro, pessoal, que nós somos seres humanos, que necessitamos de uma experimentação física, né? O mundo, né, como o mestre Eric falava, né? Fala, né? Quem fala, nem se você não encontra ele em astral, primeira lei que a gente falou, a consciência dele está aqui. A gente está falando, a gente está vibrando, então ele está presente, né, nessas linhas dinâmicas das dimensões aqui. Ele está aqui presente com a gente. Então, assim, quantas vezes, conscientemente ou inconscientemente falando assim, a gente cai
numa problemática justamente por não entender que nós podemos modificar, entender que nós podemos fazer algo diferente. Então, nesse exemplo que eu trouxe, que a pessoa está ali vibrando, que a pessoa está no abaixo, o que será que eu fiz para chegar neste ponto? Trazer, é claro, né, que aí entra o terapeuta em algumas situações, para ajudar a pessoa a resgatar essa causa do porquê que isso ficou para trás. Né? Então, as emoções, elas estão por trás de todo esse processo, seja de saúde física, seja de saúde emocional, mental, ou seja, as travas até que a gente coloca na nossa vida física, financeira, amorosa. Né? Então, a gente passar a analisar essa realidade por trás disso. Então, tem uma causa. Nós podemos ser, né, ser os próprios investigadores dessa realidade. Talvez, Renata, eu não tenho um oráculo, né? Eu não tenho um trabalho com pêndulo, com tarô, mas você tem o maior sistema conscientivo do mundo, que é a consciência. Autoobservação. O que eu fiz para chegar até aqui? Gente, eu não estou falando para a gente chegar assim e jogar o mundo na nossa cabeça. Nossa, como eu estou errado. Compreender. Trazer a compreensão. O que eu fiz para chegar em determinada situação? Pode ser mínima, possível, né? Igual o exemplo que a Patrícia trouxe no início do Einstein, né? Aí eu faço a mesma coisa e eu quero que o negócio mude. Então vamos lá, vamos trazer, vamos entender. E se eu mudar um pouquinho? Sejamos cientistas, né? Olha o arquétipo aí do cientista. Vamos mudar isso aqui, vou ver, vou analisar como é que está o resultado disso, né? Se todo dia eu faço isso e todo dia dá errado, por que eu continuo fazendo isso todo dia? É aquela brincadeira, né, que eles falam, gente, eu não sou viciado em tal coisa. Eu uso todo dia há 20 anos, né, e não sou viciado. Então, é até legal o otimismo, né, da pessoa que fala isso. Mas uma análise, uma autoanálise no que tange a lei. Então, só parar. Eu vou parar de usar o negócio. Vai funcionar? Não vai. Eu tenho que entender a causa disso. Eu tenho que entender a raiz disso. E eu gosto muito de puxar essa sétima lei para um conjunto geral, que é porque a gente até debateu isso no grupo, né? De que todas as leis, em toda lei está presente todas as outras leis. Lei de causa e efeito, nela está presente tudo. Igual eu falei, se a pessoa quer mudar um hábito, então ali existe uma causa, e nessa causa existe uma frequência, existe um ritmo, existe um oposto a essa causa. Existem as forças de gênero que criaram isso. Né? Então, um vício, ele nasce de uma emoção, um pensamento que gera um ato. Então, aí a gente vê o gênero agindo. Eu pego um polo que é o pensamento apenas. E se eu fizer isso? Aí vem o sentimento, que legal fazer isso. E aí eu transformo aquilo num hábito. Então, veja que dentro dessa lei a gente vai desenterrando todas as outras. Então, entender as leis herméticas nos faz entender tudo. Se eu estou com um problema no trabalho e eu aplico essas leis, como a gente viu aqui na parte prática, ponto a ponto, eu consigo verificar a raiz desses problemas. Então, muitas vezes eu faço muito isso, pessoal. Está vendo um pouquinho dessa organização aqui? Mas existem vários elementos que eu coloco aqui, e um deles é sempre separar essas leis. Né? A gente até já citou isso bastante nos nossos estudos. Eu gosto de quando está difícil compreender ali alguma temática que eu quero entender a causa raiz, seja minha, seja de um partilhante, eu distribuo aquilo nas leis herméticas. Né? E dá para distribuir tudo. Né? Um trabalho, um serviço que eu não estou conseguindo entregar, você consegue verificar como é que está o ritmo, como está a vibração disso aí, quais que são, o que tem de oposto nisso aí, o que tem de equilíbrio, né? Como que está a minha mente, né? Nesse ponto. E a lei do mentalismo, ele tá, como o Eric trouxe, né? Isso aí que mudou muito minha visão da consciência. Então, eu gosto de olhar muito ali e falar, bom, o que eu estou absorvendo de aprendizado nisso? Às vezes o universo está querendo que eu aprenda algo com essa situação e eu não estou aprendendo. Porque, às vezes, a gente amarra tudo certinho e fala, gente, mas por que eu não estou conseguindo superar essa situação? Talvez porque você não compreendeu, não absorveu a consciência, o ensinamento que aquela situação quer trazer para você. E fica uma dica que
as leis herméticas, elas trabalham por ritmos e por funções de equilíbrio. Então, quando a gente alinha uma lei, eu começo a alinhar esse carrinho que está no sobe e desce. Aí eu consigo pegar outra lei com mais facilidade e ela vai trabalhando, ela vai se equilibrando. E eu vou pegando outra lei, vou pegando outra lei. E assim eu vou resolvendo. Às vezes eu não consigo abraçar todas as leis nesse problema, nessa causa que está me gerando essa situação negativa. Mas se eu pego uma lei e busco equilibrá-la, eu consigo encontrar a resposta de todas as outras. Maravilha, Renato. Isso aí. Ó, e as leis herméticas nos auxiliam muito na descoberta da causa raiz do nosso partilhante usando o protocolo da terapia quântica aplicada. Gente, é uma alegria ouvir o Renato. E ele é cravado, né? No ritmo mesmo. Foi 9 em ponto, ele finalizou. É. Hoje eu montei aqui um esqueminha para não passar. Renato, sempre muito bom te ouvir. Deixa aí todos os seus contatos. Renato, que é terapeuta TQA, terapeuta de biomagnetismo, né? Estudioso da quântica, já é estudioso aí da saúde humana. Deixa todos os seus contatos aí para que as pessoas possam te procurar. Lembrando, gente, que o Renato vai estar com a gente na formação Terapeutas TQA 2022 como instrutor. Vai estar lá também dando aulas sobre as leis universais e a visão dentro, né? A visão das leis universais para ser um terapeuta, para que você auxilie aí o seu partilhante a navegar por todas essas leis, né, com muita autorresponsabilidade, porque tem também essa polaridade, né, Renato? Com certeza. E, pessoal, sempre que a gente traz essa responsabilidade para a gente, é o único jeito de resolver as coisas da forma mais positiva possível. Né? O Dalai Lama falava muito isso, né? Fala, né, muito isso. Por que ele diz que vale mais achar um defeito na gente do que 1000 no outro? Porque a única pessoa que pode mudar somos nós mesmos. Imagina eu depositar a mudança da minha vida na visão de nos braços de outra pessoa. Imagina eu depositar o amor apenas na responsabilidade de outra pessoa. Não, eu amo, mas eu só vou ser feliz se essa pessoa me amar. Olha só, depositar toda a minha felicidade, né, nas mãos de uma pessoa. Então, trazer essa responsabilidade para nós nos permite ser iniciados, sermos voláteis. Podemos modificar a nossa realidade. Então, nas redes sociais, pessoal, me sigam aí, Renato Braga Bio. Ali no Instagram, vocês conseguem entrar em contato comigo, mandar ali um direct. Vocês vão ter ferramentas ali no Instagram para estar conversando comigo, trabalhando com o biomagnetismo, especificamente nesse trabalho, nessa parte clínica. E graças ao Eric, graças à equipe TQA, graças à Patrícia, graças à Nádia, graças à Rita, graças à Dani, graças a todo mundo. Se eu esqueci alguém aí é porque não dá tempo. Eu consegui estar aqui com vocês, consegui ser um terapeuta TQA. E que cada um que seja terapeuta não abandone essa vontade, esse desenvolvimento de aprender, porque foi isso que o mestre trouxe para a gente buscar sempre desenvolver, estudar cada vez mais, não perder esta gana, não percamos o ritmo, pessoal. Muitas vezes a gente começa a estudar, se torna um terapeuta, aí tá tudo bem, né? Não precisa de estudar mais, já sou um terapeuta certificado TQA. E o ritmo, mantenha o ritmo de expansão, né? Vamos manter essa expansão de consciência. Quando nós damos o salto, não é o final de um filme, mas sim o início do melhor filme da nossa vida. Muito obrigado, Patrícia. Gratidão, eu vou pegar o gancho aí, ó, e convidar todo mundo que já está inscrito. Vamos ter uma aula no dia 29, é um aquecimento aí, a aula esquenta da formação TQA 2022, juntamente com a minha parceira Nádia Cianelli também. Vai ser uma live fechada, uma aula fechada. Então, se você tem alguma dúvida da parte teórica, ou seja, o Quântica para Todos, né, que é pré-requisito para a formação Terapeutas TQA 2022. Já anota aí, fiquem atentos aos grupos que a gente vai informar direitinho como é que vai ser essa aula. Para quem é Quântica para Todos e ainda não decidiu, né, ainda não deu o sim para ser terapeuta TQA, dá tempo ainda, o carrinho está aberto apenas para quem é Quântica para Todos, né? Porque existe o pré-requisito aí. E lembrando, gente, que o certificado de todos, né, o certificado tem que ser entregue até, deixa eu ver aqui que o Instituto me passou aqui a data. Peraí, deixa eu ver.
Fiquem atentos, vamos passar. O certificado até o dia 2 de novembro, viu? Certificado tem que ser entregue até o dia 2 de novembro, de conclusão do Quântica para Todos. Um beijo! Vou agora ao encontro do professor Lucas Vieira. Mais estudo, mais, muito, muito, muito mais para vocês aqui da família TQA. Gratidão, Renato. Paz inicial a todos. Tchau. A paz Tchau, do tchau. nível 10 elevado a 700 da escala Hawkins. Gratidão, gratidão, gratidão. Até a próxima quarta.